Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos para mais uma história. E a história de hoje é O Sonho das Três Árvores, certo? Hoje vamos usar nossa imaginação. Vocês gostam de imaginar coisas? Pois bem, vamos falar como se essas três árvores de nossa história pudessem falar, conversar e sentir como as pessoas fazem. Vocês já sabem que uma árvore não pode raciocinar, mas vamos imaginar. Vamos imaginar uma linda floresta, longe daqui, na terra da Palestina, a terra onde Jesus nasceu. Na floresta havia árvores grandes e pequenas, velhas e novas. Todas elas gostavam da sua vida na floresta. Era muito agradável sentir a brisa suave acariciando seus ramos. Elas se deliciavam com o calor do sol e tinham prazer em ouvir os cantos dos passarinhos que faziam ninhos entre as suas folhas. Às vezes, as árvores mais novas conversavam a respeito do futuro. Elas não sabiam quanto tempo ficariam na floresta, pois costumavam chegar lenhadores com machados e serras elétricas para derrubá-las. Falando em usá-las na fabricação de móveis, casas ou outros utensílios feitos de madeira. Bem no meio da floresta cresciam três arvorezinhas, juntos à árvore-mãe. Quando eu for grande, uma delas confidenciou às outras duas, gostaria de ser um berço de um neném. Lembrando-se daquela senhora que passou por ali com um nenenzinho nos braços. Em minha opinião, uma criancinha é uma coisa mais linda deste mundo. Se eu pudesse escolher, queria ser o berço de um príncipe num palácio real. Para você, isso pode ser muito bom, comentou a segunda arvorezinha. Mas quanto a mim, quero um destino mais importante. Eu gostaria de ser um navio grande e forte, para carregar coisas de grande valor, como ouro, prata ou pedras preciosas. A terceira árvore ficou quieta, pensativa. Finalmente perguntaram-lhe: E você? Você não sonha com o futuro? O que quer ser? Não sonho com qualquer outra vida, senão a de árvore, disse ela. Para mim, prefiro ficar aqui na floresta. Assim sempre ficarei apontando para cima, para Deus. O que poderia ser melhor? A árvore-mãe olhou para ela com carinho. Meu filho, você tem toda a razão, disse ela. Não tem nada melhor do que ficar indicando para Deus. Passaram-se os anos, as arvorezinhas cresceram e se tornaram altas e bonitas. Finalmente, um dia chegaram dois homens com machados e serras. Eles cortaram a primeira árvore e levaram embora. Será que meu sonho vai se realizar? A árvore pensou consigo mesma. Já esperei tanto tempo, quem sabe logo serei um berço de um príncipe. A árvore foi levada para longe, para uma cidadezinha chamada Belém. Mas ela não foi aplanada e trabalhada
Coitada da árvore. Ela estava de coração partido, decepcionada. Não gosto desse lugar feio e escuro, ela se queixou. E aqui ninguém me vê, a não ser os animais que nela comiam. Espere, vou lhe mostrar uma coisa. E numa noite estrelada, aconteceu uma coisa maravilhosa. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. No silêncio da noite, o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, foi deitado nessa manjedoura. E a árvore, que era agora uma manjedoura, ouviu o que os pastores cantaram sobre a visita dos anjos, anunciando o seu nascimento. Jesus. Ela vibrava de alegria. Que maravilha, ela sussurrou. Faço parte agora de um milagre. Quando pensei em ser um berço, nunca sonhei de carregar um neném como ele. O plano de Deus foi muito melhor do que o meu plano. Passaram-se mais alguns anos. Então, um dia os homens voltaram para a floresta. A segunda árvore foi cortada. Serei transformado num navio, pensou ela. Já esperei muito, mas agora talvez aconteçam as grandes coisas que sonhei. Ela foi levada para perto do mar, mas não foi usada para a construção de um navio. Em vez disso, tornou-se um simples barquinho de pesca que chegou a pertencer a um rude pescador chamado Simão Pedro. Um dia, descansando junto à praia do mar da Galileia, o barco refletia em sua sorte enquanto Pedro lançava suas redes. Pensar que minha vida deu nisto. A árvore, que agora era barco, se lastimou. Um simples barco de pesca e mal cheiroso. E meu dono, Pedro, nem parece ser um bom pescador. Veja como trabalhou a noite toda sem apanhar nada. Mas Deus, que ama, a arvorezinha disse: Espere, vou lhe mostrar uma coisa. E aconteceu, uma grande multidão foi se reunindo ali na praia. Dela saiu uma pessoa chamada Jesus, que entrou no barquinho e, assentando-se, ensinou ao povo. Falou coisas tão sábias, belas e claras que o povo o ouvia embevecido, que quer dizer atento. Quando o Senhor Jesus terminou de falar, ele mandou que Pedro se afastasse da praia com o barquinho e lançasse as redes nas águas profundas. Quando Pedro obedeceu, aconteceu um milagre. As redes encheram-se de peixes até quase romperam-se. E o barquinho tremia, balançava, não tanto por causa do grande peso dos peixes, mas de alegria e admiração. Que maravilha! A árvore, que era barco, sussurrou. Nunca imaginei que poderia levar uma carga como essa. Faço parte de um milagre. Sim, o plano de Deus foi superior ao meu plano. O plano de Deus é sempre melhor. Vocês não acham? Será que você também sonha com o futuro? Pretende ser médico, enfermeira, policial, advogado, professor? Escute. Deus ama você.
muito mais do que essas árvores. Hoje ele diz: espere, dê-me a sua vida, e eu farei uma coisa maravilhosa com ela. Você descobrirá que o plano de Deus é muito bom. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Lá na floresta da Palestina, a terceira árvore ainda estava ao lado da velha árvore mãe. Mas então um dia os homens voltaram novamente à floresta. E desta vez a terceira árvore foi cortada. Aquela que queria permanecer na floresta, apontando para Deus. Que pena! Por que eu não posso ficar aqui? Ela suspirou triste. Mas foi cortada pela serra cruel, e seus ramos foram-lhe tirados. Rasparam-lhe a casca e ela foi levada para longe, a cidade chamada Jerusalém. Lá, um dia, a árvore foi serrada de novo, e uma parte foi pregada sobre a outra, formando uma cruz. Que tristeza! A árvore sussurrou. Pretendem crucificar alguém. Eu vou ser usada para tal fim? Deve ser um criminoso. Oh, não, não. Não quero fazer parte do castigo de ninguém. Afinal, eu sempre queria apontar Deus para as pessoas. Mas Deus, que ama as arvorezinhas, disse: espere, vou lhe mostrar uma coisa. E um dia, fora de Jerusalém, juntou-se a outra multidão. Em seu meio estava o Senhor Jesus, carregando a árvore que agora era a cruz. A cruz era pesada demais para ele. Cansado e enfraquecido como estava, quando ele caiu sobre o peso, a cruz foi carregada por um homem chamado Simão o Cirineu. E quando chegou a um lugar chamado Calvário, Jesus foi pendurado na cruz para morrer. A cruz tremia sobre o peso da agonia e vergonha. Mas aconteceu um outro milagre. O céu se escureceu como se fosse noite. E quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai, houve um grande terremoto. No templo, o véu do santuário se rasgou no meio para mostrar que o caminho estava aberto agora para qualquer um que quisesse entrar na presença de Deus. Um oficial romano que comandava os soldados exclamou impressionado: verdadeiramente era o Filho de Deus. Mateus 27, 50, 54. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. A árvore, que agora era uma cruz, parecia ouvir um eco às palavras do próprio Jesus. E eu, quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, 32. E a árvore começou a entender que apenas ficar na floresta apontando para cima nunca poderia levar as pessoas para Deus. Era preciso
que o próprio Filho de Deus morresse numa cruz, derramando o seu sangue, para que elas pudessem ser perdoadas dos seus pecados e ir um dia para o céu. Nunca pensei em apontar para Deus desta maneira, sussurrou a árvore. Mas o plano de Deus foi melhor do que o meu plano. Ela falou a verdade. Apesar de milhares de árvores permanecerem na floresta, nenhuma delas podia levar ninguém a Deus. Somente Jesus pode fazer isso através de seu sacrifício, pois ali o Filho de Deus morreu em nosso lugar. E 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos. Hoje, ele está vivo e pode nos salvar. O primeiro passo no grande plano de Deus é que você receba seu Filho Jesus Cristo como seu único Salvador. Se você ainda não fez isso, faça. Quero mostrar-lhe na palavra de Deus como você poderá ter a salvação. Muitos de vocês já têm Jesus como seu Salvador. Agora mesmo a sua vida não querem entregar-lhe agora mesmo a sua vida e permitir que ele a dirija? Diga para ele agora, enquanto curvamos a nossa cabeça e fechamos os nossos olhos: Senhor, toma minha vida e faze com ela o que tu quiseres. Sei que tu me amas e que o teu plano para mim será sempre o melhor. Então, estamos aqui agora encerrando a nossa história das 3 árvores, entendendo que o plano de Deus é melhor do que o nosso. Então, espere em Deus.